Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo e minha amiga. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Depois de alguns dias sem gravar vídeo, eu trouxe aqui uma palavra de Deus para o teu coração, para trazer uma explicação de forma simples, direta e objetiva a respeito do arrebatamento da igreja. Existe uma dúvida, eu tinha até prometido há vídeos atrás que ia trazer uma explanação sobre esse tema, e existe uma dúvida que paira na mente de muitas pessoas acerca da igreja passar ou não passar pela grande tribulação. Vou trazer uma explicação aqui de forma bem simples, bem direta. Não vai, neste momento, necessitar de um aprofundamento teológico muito acentuado, apenas para fins de raciocínio lógico, bíblico, histórico, para nós entendermos por que a igreja de Cristo não passará pela grande tribulação. Antes de ler o texto, primeiro se faz necessário explicar o que é a grande tribulação. A grande tribulação não se trata de tribulações da vida do dia a dia do cristão. A grande tribulação é um evento específico, um evento escatológico, um evento bíblico que vai ocorrer no período em que o anticristo vai governar na terra, por óbvio, com autorização do Eterno. Então ele vai ter ali um período de governança global, correto? O estudo bíblico nos faz entender o seguinte, pelo livro de Daniel, capítulo 9, que esse período ele vai ser dividido em duas etapas, são 7 anos no total, 3 anos e meio onde haverá paz, uma falsa paz, onde se celebrará uma aliança com Israel, e os outros 3 anos e meio, onde essa falsa paz será rompida e o anticristo perseguirá Israel de forma cruenta, de forma cruel, e todos aqueles que não aceitarem a marca da besta e que não se dobrarem ao anticristo e ao falso profeta que estarão reinando aqui nessa terra. E quando nós falamos de grande tribulação, nós também estamos falando de um período em que Deus vai derramar a sua ira sobre os ímpios, sobre essa terra. Então, vamos ver o que diz Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Então, se você entender que a grande tribulação é um período em que Deus há de derramar a sua ira sobre a terra, então esse texto aqui vai te iluminar de forma muito clara, muito simples e muito objetiva por que a igreja não passará pela grande tribulação. Então vamos lá. 2 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9 nos diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Mais claro que isso, impossível. Deus não nos destinou para a ira. Quem aqui o apóstolo está falando, pregador? O apóstolo está falando sobre a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não foi destinada para a ira. E quando nós vamos transportar esse raciocínio para o livro de Apocalipse, que é onde estão as profecias relacionadas à grande tribulação, nós vamos encontrar, por exemplo, do capítulo 1 ao capítulo 3, referências à igreja de Cristo. Então ali são 7 igrejas que também são interpretadas como as igrejas da sua época, do seu contexto histórico, no tempo em que essas igrejas existiram na região da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, mas essas igrejas também são consideradas igrejas históricas, que são os períodos da igreja de Cristo em toda a história da humanidade. Então tem o período da igreja apostólica, da igreja perseguida, da igreja imperial, da igreja reformada, da igreja contemporânea e da igreja no período moderno. Também se enquadra a esse tipo de interpretação. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, faz menção à igreja, a mensagem de arrependimento, a mensagem de fortalecimento da fé, a mensagem de perseverança em meio à tribulação, em meio às perseguições. Mas depois, do capítulo 4 em diante, não há menção à igreja até o capítulo 19, que marca a vinda de Cristo para a terra para derrotar o anticristo e para reinar para sempre com a sua igreja aqui nessa terra. Então, do capítulo 4 até o capítulo 18, nós vemos um período em que a ira de Deus está sendo derramada sobre a terra. Então nós vemos ali a abertura dos selos,
nós vemos o derramamento do cálice da ira de Deus sobre a terra, os elementos da natureza são abalados, há pragas nesse momento, as duas testemunhas pregam nesse momento, os 144 mil escolhidos, que são judeus, pregam nesse momento, aqueles que ficaram e não foram no arrebatamento e não aceitaram a marca da besta, estarão também neste momento sendo perseguidos e também pregarão o evangelho de arrependimento nessa fase, nesse contexto histórico específico, que é a grande tribulação. Então, a igreja arrebatada não passará pela grande tribulação. Por quê? Porque está escrito aqui de forma clara, a igreja não foi destinada para a ira. E a ira é justamente um momento em que Deus estará julgando os ímpios nessa terra, no período histórico chamado a grande tribulação. Então, guarde isso no seu coração. Não fique preocupado, aflito, não. Prepare a sua vida, prepare o seu altar, para que quando Cristo chamar a sua igreja, você vá. E aí nós temos no próprio livro de Tessalonicenses, na verdade, eu até fiz uma menção errada, né? Não é nem 2 Tessalonicenses, é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, que diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. É 1 Tessalonicenses, não é 2. E aqui na própria carta de Tessalonicenses, na 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 16, nos diz assim, ó, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, versículo 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, está muito claro que a vinda de Cristo é um evento iminente, ou seja, está para acontecer a qualquer momento, e esse evento ele se chama o arrebatamento da igreja, que são aqueles que estão em Cristo, que creram em Cristo, que desceram as águas batismais, aqueles que confessaram a Jesus como Senhor, que levaram uma vida piedosa nessa terra, se abstendo do mundo, do pecado, da corrupção, se abstendo de Satanás e do seu sistema, esses serão arrebatados. E sendo uma vez arrebatados, logo não passarão pelo período da ira, que é a grande tribulação. Então está muito claro. Então a vinda de Cristo é iminente, nós precisamos cada vez mais estarmos preparados para este momento, não é se preparar, é estar preparado. Se arrepender dos nossos pecados e entender que Jesus Cristo está voltando, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, receberão de Deus um corpo glorificado, igual ao corpo de Jesus quando ressuscitou, e esses ressuscitarão, receberão seu corpo glorificado e se juntarão à igreja, aqueles que estarão vivos nesse momento, e seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. Então é isso, meu irmão, este é o ensino de hoje. Guarde essa palavra no seu coração e cada vez, biblicamente, quando você estuda, está claro que a igreja não passará pela grande tribulação. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.